tese que eu já discordo, é a tese da grande apostasia. Infelizmente, alguns grupos vão longe, sustentando que houve um período de grande apostasia na igreja. Notáveis dessa visão vem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons. Segundo a teologia deles, a morte dos apóstolos levou à perda do sacerdócio e à fragmentação da igreja, resultando na promessa de Cristo em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa contradiz diretamente a noção de que o verdadeiro cristianismo teria sido quase totalmente perdido por séculos, precisando de uma revelação posterior para ser restaurado. Na citação que ele coloca, está cortada a escritura, porque ela não é assim, ó: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Está falando sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Claramente essa escritura está apontando uma apostasia generalizada, a grande apostasia. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Esse daqui é o pastor Batista Iago Martins e ele falou em seu canal Dois Dedos de Teologia, que alcança quase 1 milhão de pessoas inscritos ali, que a grande apostasia não aconteceu, ou seja, não haveria possibilidade de acontecer o evento que nós chamamos de a grande apostasia, lição que é ensinada pelos missionários, mensagem que é compartilhada também quando a gente fala da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, e uma das escrituras, dentre outras, que ele utiliza para defender essa posição dele, é a escritura de Mateus 16:18, que teoricamente, supostamente, diria que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja e, portanto, no raciocínio dele, não poderia haver uma grande apostasia, uma vez que essas portas não poderiam prevalecer contra a igreja. Mas, será que é isso que essa escritura diz? Ou, se a gente olhar bem direitinho para ela, tem outras informações que a gente pode aprender com essa escritura? Então, é a respeito disso que nós vamos falar hoje. Aliás, enquanto eu me seco, você já sabe, né? Estou sempre suadinho no nariz. O vídeo do pastor foi muito respeitoso. Ele focou na argumentação, não ficou com ataques de maneira apenas pejorativa contra a igreja. Não falou que a gente rapta criancinhas na porta das escolas, né? Ou melhor, que os missionários, ou pior, né? Aliás, que os missionários fazem isso. Não apelou para dizer que a gente chupa sangue de bode nas nossas reuniões e coisas nesse sentido que, infelizmente, muitos pastores fazem, e esse é um ponto positivo que eu vejo no conteúdo do Iago Martins. Tá bom? Então, perfeito. Você que está fazendo parte do clube de membros, eu vou disponibilizar um vídeo falando a respeito da aula de oratória Você Falou, onde você vai aprender a não ficar nervoso quando tiver que discursar na igreja. Você vai poder falar bem, aprender o domínio do poder de síntese, técnicas de pausa, expansão do vocabulário, corte de vícios de linguagem. Então, essa aula será disponibilizada para você que já está fazendo parte do clube de membros aqui no canal, e para você que ainda não faz parte do clube de membros, entra nele, que além de me financiar, permitir com que eu, membro de Igreja de Jesus Cristo, continue falando aqui na internet, você também ganha conteúdos maravilhosos. Muito bem, perfeito. Então, vamos escutar direto aqui o que o pastor está falando no canal dele a respeito de a grande apostasia. Não é? Testemunho da igreja, nem com a expectativa que a gente deveria ter sobre um Cristo que cuida do seu povo, de um Espírito que foi entregado para o seu povo, e de uma igreja que dá testemunho através de fruto do Espírito, de amor, de serviço, de sacrifício, de evangelismo e de fé. Isso responde o comentário do nosso amigo. Agora, outra coisa bem diferente dessa tese do esfriamento espiritual, que é uma tese que eu já discordo, é a tese da grande apostasia. Infelizmente, alguns grupos vão longe, sustentando que houve um período de grande apostasia na igreja, que só foi corrigido com a revelação de Deus a uma determinada pessoa que exibiu um dom profético em particular, justamente para corrigir a igreja, exibindo milagres de forma mais frequente. Essa visão, que normalmente é associada a grupos heréticos, propõe que os dons milagrosos voltariam a ser frequentes após a restauração da igreja dessa grande apostasia. Uma curiosidade é que ele vai mencionar a igreja, né, mas ele já coloca essa visão que é associada a grupos heréticos. Não, ela é uma visão associada à Bíblia, e a gente vai verificar juntos aqui. E não só a Bíblia, ao próprio Salvador Jesus Cristo, mas a gente vai verificar tudo isso aqui juntos.
Exemplos mais notáveis dessa visão vêm da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons. Segundo a teologia deles, a morte dos apóstolos levou à perda do sacerdócio e à fragmentação da Igreja, resultando em uma apostasia generalizada. Eles acreditam que essa situação perdurou até o século XIX, quando Joseph Smith teria recebido revelações divinas, restaurando a verdadeira Igreja por meio da tradução do livro de Mórmon e da restauração da autoridade apostólica. Um outro grupo muito semelhante a esse é Na verdade, com as palavras dele, mas foi muito bem explicado o que nós acreditamos. É claro que para um recorte, né, ele tentou explicar a igreja em 30 segundos ali, mais ou menos, tá? Naturalmente vai faltar um monte de informação que é importante para você compreender. Não é só um povo que está falando, olha, nós temos a verdade acima de todos vocês e nenhum protestante presta ou nenhum católico presta. Não é isso, tá? Aliás, nós entendemos que as igrejas, elas têm partes da verdade, certo? Todas elas têm alguma parte da verdade. Por exemplo, se uma igreja batiza por imersão, nós acreditamos que esse batismo, por mais que não tenha a autoridade do sacerdócio, mas ele está sendo o mais próximo possível feito da maneira correta. E às vezes, eu vou até entrar um pouquinho nessa discussão, que é o seguinte, eu vejo muitas vezes o pessoal protestante nos acusar de ser exclusivista por conta desse tipo de afirmação. Mas, você, por exemplo, é calvinista. Você vai ser um sujeito determinista. Você vai dizer que Deus ele já determinou tudo a cada pontinho dessa terra a ser como é. E que as pessoas elas não têm a questão do arbítrio. Né? Elas têm livre agência, é o que você vai explicar. Nesse caso, você é um exclusivista em relação aos arminianos. Então, eu não entendo essa acusação, né? Que parte de vocês para nós, muitas vezes, sendo que cada denominação vai ter a sua doutrina e por mais que vocês façam o esforço, muitas vezes em convergir uma coisa ou outra e considerar um ou outro irmão, você tem diferenças que são cruciais, como por exemplo essa questão de Deus ser determinista na história da humanidade. Tá? Então, vamos continuar aqui. Os testemunhos de Jeová. Eles argumentam que o cristianismo original foi corrompido ao longo dos séculos, particularmente com a adoção da doutrina da Trindade e outras doutrinas que eles creem serem de influência pagã. E para eles, a verdadeira fé foi restaurada no final do século XIX por meio dos estudos de Charles Taze Russell, fundador da Sociedade Torre de Vigia. Como parte dessa crença de restauração do cristianismo tradicional, eles rejeitam muitas crenças cristãs que são consideradas ortodoxas e sustentam que apenas o seu grupo segue fielmente os ensinamentos originais da Bíblia. Alguns ramos do... Então, vamos lá. Essa afirmação final de que apenas... Ele colocou as testemunhas de Jeová, mas ele entende também a respeito disso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aliás, não funciona essa trinca que o pessoal faz normalmente, né, de colocar nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os adventistas e as testemunhas de Jeová no mesmo bolo, porque não é como acontece com as igrejas protestantes. Né? Não funciona dessa maneira. Nós entendemos que cada um é um corpo separado. Os testemunhos de Jeová vão entender dessa maneira, os adventistas também, e nós também. Então, às vezes é mais uma maneira de colocar na cabeça das pessoas, eles estão como se estivessem juntos, assim, né? No sentido eclesiástico, mas não funciona, porque a gente não vê dessa maneira. Nesse ponto em específico, a gente enxerga um pouco mais parecido com a estrutura organizacional da Igreja Católica, entende? Do que da forma que as igrejas protestantes se organizam. É mais uma questão associativa, tá? Que eu estou querendo dizer aqui. E nós não acreditamos que só nós seguimos a Cristo fielmente. Não. Nós acreditamos que existem bons cristãos. Nas mais variadas denominações existem pessoas sinceras que seguem a Jesus Cristo de verdade, mas nós entendemos que Deus ele trouxe revelações através do profeta Joseph Smith que são fundamentais para a exaltação do humano, certo? A exaltação do humano pelo caminho que Deus apontou, entende? Então, exaltação das pessoas, porque esse é o propósito de Deus, mas eu poderia falar sobre muitas coisas aqui, mas o ponto para fechar isso tem pessoas que estarão no mais alto grau de glória junto ao lado de Deus nas mais variadas denominações. É isso que eu quero dizer. Porque Deus ele ama todos os seus filhos, ele vai dar oportunidades suficientes para que as pessoas possam tomar a decisão de estar junto com ele, exaltado.
Adventismo do sétimo dia também compartilham a crença de que a igreja cristã sofreu uma grande apostasia, especialmente durante o período da Idade Média. No entanto, diferente dos mormons e das testemunhas de Jeová, eles consideram que a verdade bíblica não foi totalmente perdida, mas só obscurecida. Acreditam que Deus revelou progressivamente verdades essenciais à sua profetisa, Ellen White, culminando na restauração do sábado e outras doutrinas que consideram fundamentais para a verdadeira adoração. A ideia de que a igreja entrou em um período... Então, aqui é mais uma correção que você falou, que os adventistas acreditam que a verdade foi apenas obscurecida e tal. Eu não vou entrar no mérito da igreja adventista, mas nós não acreditamos que o que é ensinado é totalmente errado. O que nós acreditamos que foi retirado da terra foi a autoridade do sacerdócio, e é diferente. Você pode ensinar algo correto sem a autoridade do sacerdócio, usando de novo o exemplo do batismo por imersão. Nós acreditamos que essa é a forma correta de se batizar, com a autoridade do sacerdócio. Então, a prática muitas vezes é feita de maneira correta. E tá certo. A gente só acredita que não houve ali a autoridade do sacerdócio para realizar aquela ordenança ou aquilo que foi realizado ali. Então, é um pouco diferente do que você descreveu aqui. De grande apostasia logo após a era apostólica, apresenta uma série de problemas, sejam teológicos, sejam históricos, sejam exegéticos. Primeiramente, por causa da promessa de Cristo em Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa contradiz... Então, vou deixar ele terminar o argumento aqui. Diretamente a noção de teológicos, sejam históricos, sejam exegéticos. Primeiramente, por causa da promessa de Cristo em Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa contradiz diretamente a noção de que o verdadeiro cristianismo teria sido quase totalmente perdido por séculos, precisando de uma revelação posterior para ser restaurado. Se a igreja... Vamos lá. Então, a escritura de Mateus 16:18 entraria totalmente em contradição com a informação de que o evangelho seria restaurado, porque, teoricamente, ela diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, vamos lá. Eu vou deixar a primeira parte que ele separa aqui, a escritura, e tem um detalhe interessante. Na citação que ele coloca, está cortada a escritura, porque ela não é assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Essa escritura, ela não é só essa parte, ela está cortada e pode ser por vários motivos. Pode ser porque ele achou que seria difícil entrar nessa discussão teológica de colocar a escritura completa, já vou mostrar o porquê. Mas quando você serra a escritura dessa maneira, você serra a compreensão das pessoas e, cara, sei lá, você fez isso por causa do vídeo, para ser mais rápido, mas vamos lá, vamos ler a escritura da forma como ela está. Mateus 16:18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, antes do igreja, tem o seguinte, e também eu te digo, Jesus Cristo está falando isso, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, por que na minha percepção, eu entendo que o Iago cortou aqui a parte da pedra? Porque essa parte da pedra, ela dá uma confusão tremenda, tanto nas igrejas protestantes, das mais variadas visões. No catolicismo, você vai ter uma interpretação diferente, e nós, santos dos últimos dias, naturalmente, também vamos interpretar diferente essas escrituras. Você vê, só para você ter uma ideia da confusão que a gente entra nessa escritura quando a gente olha nas visões protestantes. Algumas igrejas vão entender que a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, é a base da igreja. Então, o fato de Pedro confessar que Jesus é o Cristo é a base da igreja, que essa confissão seria a pedra. Outros vão entender que a rocha, eu vou usar a rocha, que é a palavra que está aqui na escritura, nessa tradução aqui da Bíblia, que a rocha é Jesus Cristo, certo? Que é a visão que nós temos, nós membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e que a igreja vai ser edificada sobre ele. Outras igrejas vão entender que a rocha é a igreja cristã, entende? Então você vai ter uma série de compreensões. A igreja católica vai entender que essa rocha é Pedro e que a igreja foi edificada sobre Pedro e que ele seria ali o antecessor dos papas e que as chaves do reino estariam sendo passadas para ele. Nós, além de entender, quando as escrituras mencionam rocha, nós entendemos
nós, santos dos últimos dias, membros da Igreja de Jesus Cristo, entendemos que essa rocha, ela é Jesus Cristo, ele é o alicerce principal da igreja, e que também ela remete à revelação, que a revelação é a pedra de fundação da igreja, junto com Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto da Escritura, e eu acho que o Iago cortou aqui, porque realmente essa Escritura dá um rebu danado, dá um trabalho tremendo para você explicar ela, porque tem um jogo sutil de palavras entre pedra pequena e pedra maior, né? Então, Pedro, que é de pedra, e fala de rocha também, então você tem um joguete ali bem sutil com a palavra pedra. E quando fala a respeito da parte das portas do inferno, é aí que vem um outro desafio teológico, porque quando você olha a palavra no original do grego, o inferno que está lá, no grego koiné, é Hades, que é diferente do inferno no sentido de condenação eterna. Você não vai mais sair dali. Você entrou em condenação, você não sai mais de lá. O Hades, mencionado nessa escritura aqui, que é a tradução da palavra inferno, é o local de morada dos mortos, ou seja, é um local temporário. Não quer dizer que é um local de condenação eterna, fixo. Então, isso é muito importante da gente saber. Por quê? Quando a gente vê em 1 Pedro que Cristo vai até os mortos para pregar o evangelho, é desse local que está se referindo aqui, do Hades, entende? Então, na nossa teologia, isso é conhecido como o mundo espiritual, onde você tem prisão, onde você tem paraíso, né? E tem as pessoas recebendo o evangelho ainda, como elas receberam em 1 Pedro, como eu mencionei aqui. Então, quando se fala de portas, não prevalecer, pode ser tanto para entrar dessas portas. Então você imagina uma cidade com muralhas e tem portões e alguém está tentando entrar. Então as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou quanto para sair dali, ou para você adentrar aquele local. Não significa que só algo está tentando entrar no lugar que você está, mas pode significar também você tentando entrar naquele local. E se você usa essa leitura e você tem um entendimento de que no original está dizendo que é Hades, o mundo dos mortos, essa escritura está dizendo o seguinte, que o evangelho de Jesus Cristo, ele vai chegar até o mundo dos mortos, ou seja, as portas do Hades não prevalecerão contra o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai chegar até o mundo dos mortos. Os vivos e os mortos serão coligados com uma promessa que a gente tem no final de Malaquias. Ou seja, não é que o inferno vai tentar prevalecer contra a igreja nessa escritura. Não é isso que ele está dizendo. É que o evangelho ele vai chegar em todo lugar. Só que para você entender isso, você precisa consultar o original. Se você ler direto, você não consegue entender plenamente essa escritura. Por isso que ela gera um grande desafio. Então, a leitura dele aqui está errada, de fato. Não é o inferno tentando vir para cima da igreja. É o evangelho se expandindo para todo lado. E aí ele teria que dizer o porquê que no original essa palavra inferno é o Hades, para ele sustentar essa argumentação que ele está apresentando aqui. Tá bom? Eu sei que essa escritura, se você conseguiu pegar tudo, se eu me fiz bem explicado aqui, você conseguiu compreender, mas ela gera um desafio de fato, você tem que ter um esforço para poder explicar ela, mas é basicamente isso. Não prevalecerão contra ela. Essa promessa contradiz diretamente a noção de que o verdadeiro cristianismo teria sido quase totalmente perdido por séculos, precisando de uma... Então, essa promessa é lida do jeito errado que você interpretou. Explica por que está Hades no original e o que significa Hades. Hades significa ou não significa morada do mundo dos mortos. Não é o inferno de condenação eterna, não é isso que está falando, que nós entendemos como as trevas exteriores, tá? Ou o reino celestial, mas nesse caso seria as trevas exteriores. Agora, o Hades é a morada dos mortos. É isso que significa Hades quando você lê no original. Então, se você lê a promessa do jeito errado, realmente você vai interpretar do jeito errado. Relação posterior para ser restaurada. Se a igreja foi vencida pela apostasia generalizada, isso implica que Cristo falhou em preservar o seu corpo, o que vai contra a soberania divina e a fidelidade de Deus à sua própria palavra. Além disso, a doutrina da grande apostasia frequentemente depende de uma leitura seletiva da história e das escrituras. Os textos frequentemente usados para justificar essa visão, como 2 Tessalonicenses 2 e 1 Timóteo 4,
falam de desvios dentro da igreja, mas não de uma completa corrupção universal da fé. Desde os primeiros séculos houve heresias e... Então, vamos ler a escritura que ele usou aqui, né? Ninguém de maneira alguma, 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, na leitura dele, essa apostasia é algo que só iria acontecer ali, né? Temporário, e não que se refere a uma apostasia generalizada. Então, primeiro ponto, apostasia já existe nas escrituras. Isso nós entramos em consenso aqui, certo? Agora, vamos ver se essa apostasia de fato, ela vai ser só temporária ou se ela será mais expansiva, né? Vamos dizer assim. Olha o que Amós 8:11 diz. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então olha só a profecia que está sendo realizada aqui em Amós, está sendo anunciada em Amós 8:11, que eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa escritura, ela não está se referindo a algo local, a uma apostasia de um bairro, né? Eu sei que não se organizava por bairro naquela época, mas está falando sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Claramente essa escritura está apontando uma apostasia generalizada, a grande apostasia. Então, se você vê outras escrituras, né, vai falar a respeito da falsa doutrina que foi introduzida, de falsos doutores entre o povo. Você tem escrituras do livro de Mormon também, que você protestante não vai considerar, mas eu sugiro que você leia o livro de Mormon e estude com os missionários, né? Você tem primeiro Nef 13:26, a formação de uma grande e abominável igreja, os gentios tropeçam e constroem muitas igrejas, segundo Nef 26:20. Então, eu vejo que a escritura de Amós 8:11, ela arrebenta com essa compreensão de que a apostasia foi só num local, tá certo? Mas vamos lá. Desafios doutrinários, mas também houve uma continuidade na transmissão da fé cristã. A igreja primitiva lidou com desafios como o gnosticismo, o arianismo, o pelagianismo, mas sempre manteve a essência do evangelho preservada. Um outro problema central dessa visão... Então, Iago, sempre manteve a essência preservada. Cara, eu tenho dúvidas se essa leitura é uma leitura até protestante, que a essência foi preservada. Eu tenho dúvida, sinceramente, se essa é uma leitura até geral protestante, tá? Eu vejo muitos protestantes que têm a seguinte postura, ó. A Igreja Católica apostatou completamente da fé, né? E a Reforma Protestante foi o meio da gente reformar muita coisa que estava errada. Aliás, o próprio Caio Fábio, que eu não estou pedindo para vocês considerar ele, né? Ele é contra essa visão, justamente, de que deveria haver uma reforma. Não, ele entende que deveria haver uma restauração, né? Uma mudança completa ali, restaurando o evangelho original. Então, até ele vai criticar essa noção de que os reformadores queriam fazer uma reforma, basicamente, né? O próprio nome diz, é uma reforma. Vocês queriam pegar algo que não estava funcionando e reformar para um jeito que fosse funcionar. Então, essa leitura, eu não sei se é particular tua, mas eu não vejo ela sendo falada por todos os protestantes, né? Mas é claro, para eu ser mais fatal nisso que eu estou dizendo, eu precisaria fazer um estudo maior e pontuar cada visão de cada igreja protestante, né? Mas vamos lá. Mas são muitas, né? Fica difícil também. É a ausência de evidências históricas que comprovem essa total apostasia. Apesar de haver desenvolvimentos teológicos, não há indícios de que a igreja tenha perdido completamente a sua... Então, mas peraí, a ausência de evidências históricas, quando você vê os pais da igreja, eu sei que você vai mencionar aqui que eu acompanhei o seu vídeo e preparei direitinho aqui as coisas que eu queria preparar. Os pais da igreja, eles criam em muita coisa que foi deixado de lado
pelos cristãos posteriormente, certo? Vê, e aqui, eu vou fazer um parêntese. A gente não quer acabar com as outras igrejas, a gente não quer que elas deixem de existir. Pelo contrário, ter calvinistas, ter arminianos, ter pentecostais, ter gente que ama de verdade a Jesus Cristo e segue a Ele na sua denominação é muito bom para a sociedade, porque essas pessoas elas vão levantar valores em comum com o que nós temos. E a gente apoia isso. Aliás, teve uma igreja batista lá nos Estados Unidos que foi completamente arrasada, foi destruída, eu não me recordo por quê. Nós pagamos para o povo batista ter culto lá. Disponibilizamos a igreja, as nossas capelas, para o pessoal batista fazer culto, sem problema nenhum, porque é bom, a gente quer fomentar isso na sociedade, a gente não quer acabar com as igrejas, né? A gente quer falar, só nós temos a verdade e isso significa que vocês não prestam para nada. Não. Agora, a visão histórica que a gente tem é que diversas doutrinas que eram consideradas pelos pais da igreja foram deixadas. Os pais da igreja, os primeiros cristãos, logo o período apostólico. E a própria doutrina de Cristo, no fim das contas. Certo? A gente usa os pais da igreja para ampliar um pouco esse campo histórico, mas muita coisa que Cristo ensinou foi deixada de lado. Coisas que Paulo ensinou foram deixadas de lado. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão aqueles que se batizam pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? O apóstolo Paulo está usando essa escritura para usar o batismo vicário em favor daqueles que já se foram, para mostrar que a ressurreição é real e foi deixado de lado. A doutrina da deificação, que é o homem, ele pode se tornar como Deus é, também foi deixada de lado, certo? Que foi preservada de uma certa maneira na igreja ortodoxa, mas foi deixada de lado. O próprio Cristo ele demonstrou isso em João, quando ele está lá com os judeus malucos para pegar ele, João 10, 32, 33 e 34 também, os judeus estão falando, a gente quer te apedrejar, mas não quer te apedrejar por boa obra que você faz, porque você faz boa obra, a gente quer te apedrejar porque você está dizendo que é Deus. Aí ele diz, vocês estão me acusando de ser Deus? Mas a lei diz, vós sois deuses. E diante disso a gente tem duas questões. Ou Jesus Cristo deu um passa-moleque nos judeus e usou ali um truque para ludibriar os judeus, ou ele falou exatamente o que ele disse mesmo, que é, vocês estão me acusando de ser Deus, mas na lei está dizendo vós sois deuses, evidenciando a doutrina da deificação, que ele quer que a gente se torne como o Pai é, o Salvador Jesus Cristo. Como vai confirmar lá em Salmos 82:6. Então, quando o Cristo diz, sede perfeito como o vosso Pai é, ele está indicando para a gente o caminho, ele não está usando um truque de palavra ali. Ele está falando literalmente, é para ser perfeito. Então, tem muitas outras doutrinas que foram perdidas pelos cristãos ao longo dos séculos que você pode estudar junto com os missionários, você que está me acompanhando aqui. Então, próxima vez que você vê uma propaganda dos missionários, lá, olá, tudo bem? Queres o livro de Mórmon? Clica no link e faz o cadastro para você poder conversar com eles. Né? Você vai ganhar um livro de Mórmon, você vai poder ler da sua casa e tirar a prova como 1 Tessalonicenses 5:21 diz, examinai tudo e retém o que é bom. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui que eu falei bastante nessa parte, né? Identidade, ou que essa doutrina tenha sido tão distorcida ao ponto de precisar de uma restauração absoluta. A noção de que um grupo específico foi escolhido para recuperar a verdadeira fé frequentemente ignora a preservação da ortodoxia cristã ao longo dos séculos. Além disso, a ideia de que a manifestação sobrenatural deveria ser um sinal constante da verdadeira igreja é totalmente questionável, como a gente já argumentou até aqui. Os próprios evangelhos e atos dos apóstolos indicam que os milagres serviam a um propósito muito específico, que era autenticar a mensagem apostólica e expandir a igreja nascente. O fato de que o padrão miraculoso no primeiro século não se repetiu com a mesma intensidade ao longo da história não implica em apostasia. Agora, a crença nessa grande apostasia também carrega uma implicação muito perigosa: a rejeição da tradição e da comunidade cristã ao longo da história. Muitos dos grupos que sustentam... Mas peraí, vamos lá. O que é a rejeição da tradição? São os concílios que foram feitos? Alguns concílios colocaram coisas muito boas. Eu entendo, isso aqui é uma visão pessoal, tá? Que a difusão do nome de Jesus Cristo, por mais que de algumas maneiras foi feito de uma boa maneira e de outras foi feito de uma maneira ruim,
eu entendo que a soma disso é uma coisa boa, né? Por mais que em alguns momentos foi feito de uma maneira ruim. Agora, muitos concílios, cara, entrou muita coisa que não é da doutrina de Cristo, certo? E a restauração foi necessária acontecer. Foi algo arquitetado pelo próprio Deus. E é como eu falei, um monte de doutrina aqui que eu já enunciei foi deixado de lado. A revelação, que é uma coisa importante, que sempre foi fundamental para o andamento da igreja, quando tá a moto buzina aqui, deve ter um motoboy querendo entregar alguma coisa. A revelação é crucial. Você vê uma série de interpretações medonhas das escrituras que jogam um fardo pesado em cima das pessoas porque não tem profeta. Precisa ter profeta para interpretar as escrituras, porque nenhuma escritura é de particular interpretação. Né? Então, você precisa ter profeta para falar com Deus. Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. Então precisa disso. Não dá. O que foi feito depois, ao longo dos séculos, cara, se criou muita coisa. Você fica afundado da quantidade de igrejas que existiram. Então não tem como não ter uma restauração. Certo? Ou a igreja funcionou o tempo inteiro do jeito certo, que eu e você não concordamos, ou precisava de uma restauração. Mas tem tanta doutrina, tem tanto ensinamento, que você vê essa agonia na própria história de Joseph Smith. Você fala, uma passagem das escrituras é interpretada de maneiras tão diferentes que eu não sei para onde que eu vou. É só Deus mesmo que pode responder. Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Essa noção de falar com Deus diretamente, de Deus responder e depois dele restaurar tudo, através do seu Filho Jesus Cristo, tá? e junto com ele, e a noção da revelação é fundamental, não tem como, não dá. Não dá para você pegar a escritura de séculos e séculos atrás e não ter um profeta para interpretar isso aí hoje, certo? Não dá para não ter revelação atual, porque tem questões que são atuais. Você vai pegar os textos ali, mas você não vai conseguir trabalhar isso atualmente, você vai ter que ter uma interpretação. E quem é melhor para interpretar do que um profeta? Chamado por Deus. Tá? Então, você não vai ter inteligência artificial falando na Bíblia. Você tem que ter um profeta para lidar com isso. Mas eu entendo, você, cara, é um calvinista, você tem uma percepção e uma noção de entendimento da relação de Cristo com a humanidade, de Deus com a humanidade, e você está só compartilhando isso, tudo bem, mas... E eu estou aproveitando essa oportunidade que você falou da minha fé para compartilhar aquilo que nós cremos. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Para você que fica me perguntando aí nos vídeos duas coisas, por que eu me seco tanto? Eu tenho um negócio chamado hiperidrose. Então, eu fico suado bastante com qualquer temperatura um pouquinho mais elevada. Né? Hoje está até fresquinho aqui, tá gostoso. Mas o meu nariz ele fica molhadinho toda vez, assim. E eu tenho que estar secando. E principalmente quando eu falo, parece que aumenta essa atividade aí. E aí fica assim. E outra coisa, para você que é mais novinho aqui no canal, essa camisa aqui, ó, Faz o LM, é do dia que eu fui na Rádio Musical FM, que não é mais Musical FM, mudou o nome agora lá, pelo que eu fiquei sabendo. E eu falei, ó, Faz o LM, ó, L de livro e o M, né? Aí o Dzinho aqui no meio, você imagina, livro de Mormon. Faz o LM, estuda o livro de Mormon que você vai ser muito abençoado. O Outro Testamento de Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia, sou grato. Não esquece de verificar a tua participação no clube de membros. A gente vai ter muita coisa legal lá, aula e tudo mais. E até ao próximo vídeo. Faz tudo o que você precisa. Deixe os comentários a respeito desse assunto. O like para você não falhar com essa sociedade. Até mais.